eu ia falar do trecho que ele fala do conflito na Ucrânia, da guerra. Que ele diz que eles tinham que sentar mais pra conversar, tal. Eu acho isso uma simetria. Sabe por quê? Porque essa coisa... O Zelensky, por mais que a gente... A minha dúvida é... Cabe agora a gente ficar fazendo mini ponderações sobre a índole do Zelensky? Ah, não, mas o Zelensky, ele está se aproveitando... É um país ultrapoderoso, invadido de uma forma extremamente covarde, um país que é uma democracia super recente, que tem uma história tristíssima... A gente, pelo menos pra mim, me toma um sentimento de não me interessa a inclinação política. Assim, lógico que interessa, mas eu ia colocar em primeiro lugar um compadecimento profundo por essa situação desigual. Na minha opinião, a Rússia exerce uma força, eu sou leigo, hein? Mas ela exerce uma força de, não, a gente tá num momento onde vocês também não podem fazer muita coisa contra mim, porque eu tenho as armas, eu tenho o poder. Então, a Europa inteira assiste, mais ou menos, né? Assiste aquilo, né? Faz o que pode, sanciona uma coisa ou outra, tal. E aí o Lula vai falar, não, o Zelensky tinha que sentar mais à mesa e discutir mais... Discutir o quê? Dar o país... Pra mim, o Putin, ele quer que o Zelensky ceda, né? É isso. Examinando um candidato que está aí pontuando nas pesquisas e Foi groselha ou não foi? Horroroso. Me diz se eu tô falando alguma coisa muito absurda. Isso foi para Time, que foi uma aberração. Porém, ele aqui no Brasil diz coisa pior. Ele disse que esse processo da Ucrânia, da guerra da Ucrânia... Aqui no Brasil a gente ia resolver com uma cerveja, com duas. Pelo amor com de duas Deus. cervejas e tal, não sei o quê. Olha... Que fixação por alimento, né? O que é que está acontecendo? Não, é a apologia da ignorância. É a apologia da ignorância, como se fosse uma questão voluntarista. Aquilo que está acontecendo ali é um conflito intricadíssimo para você tomar posição. Por isso que o Brasil tem que ter uma clareza em cima de princípios seculares que nós amadurecemos, com muita gente pagando para construir isso. Barão do Rio Branco, Santiago Dantas, que o Lula não quer nem saber. A gente tem uma tradição nesse sentido, né? Qual é? Solução pacífica dos conflitos. Por isso, nós temos que condenar claramente a invasão da Ucrânia. Ponto final. Por quê? Porque nós, brasileiros, somos guiados por um princípio. Solução pacífica dos conflitos. Então, condenar a Rússia é o que eu fiz no primeiro momento. Agora, há um conflito? Qual é? A expansão absolutamente fora de data da OTAN até a iminência de Moscou. Perfeito. Então, você pega a Organização do Atlântico Norte, uma organização militar que foi montada pela Europa Ocidental com apoio dos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética tinha sido vitoriosa também. Eles queriam barrar o comunismo. Estava projetando o comunismo para todo canto. Existia um partido comunista na Alemanha, na Itália, em todo canto, e havia a ideia de exportar. Então, a OTAN organizou-se assim e o Pacto de Varsóvia organizou-se ali. Então, a Guerra Fria foi essas duas organizações militares. Ora, em 89, morre a União Soviética e extingue-se o Pacto de Varsóvia. E a OTAN... Extinguiria a OTAN também, né? Deveria ter sido extinta, Concordo. ou pelo menos ficar quieta ali. Não, está expandindo, já está na Lituânia, Estônia e Letônia, que está a 3 minutos de um míssil de Moscou. Aí é também... Aí não dá, né, meu irmão? Claro, eu concordo, mas eu digo, do ponto de vista da Ucrânia e agora... Não tem erro. Invertendo essa visão... Invadiu, está errado. É. Invadiu, está errado. Solução pacífica dos conflitos. Portanto, a invasão tem que ser condenada. Isto dito, nós temos que atuar para que as causas desse conflito não prosperem, porque elas estão prosperando de uma forma absolutamente perigosa. Porque está anunciando a Finlândia, que fica a minutos de São Petersburgo, e está anunciando a Suécia, que também está na iminência ali. A Ucrânia do lado aqui, e você tem... a Rússia já ficou na Crimeia, então a Rússia está toda coisa. O que aconteceu? Abalou a neutralidade da China. A China está vendo o quê? Nesse conflito está vendo como é que vai ser enfrentada ela, a China, na questão de Hong Kong agora e na questão de Taiwan. Ou seja, nós estamos construindo perigosamente uma alteração da ordem mundial unipolar que o Brasil deve trabalhar para acabar, por meios pacíficos e multilaterais, mas estamos na iminência... Aí tem Caxemira, é uma região disputada pelo Paquistão e pela Índia, os dois armados com artefato nuclear. Se a gente não tiver uma boa solução para esse problema da Ucrânia agora, que passa pela condenação da coisa e pela mediação dos conflitos, a humanidade pode estar indo para uma aventura mortal.